morte é vencida na tempestade, na tempestade. Alto e mais alto, o meu louvor fugirá. A morte é vencida, o rei vivo está. Levando aleluia, levando aleluia, levando, levando aleluia, levando aleluia, levando aleluia, levando, levando aleluia. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu. Os leões não pararam. Aleluia! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar. Declare mais uma vez com toda a tua força: a perseguição não parou a igreja. A perseguição não parou o Coliseu. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Ninguém pode parar. Não caminhamos, não caminhamos pelo que nação. Vivemos por fé, estamos de pé, não caminhamos, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós, nação santa, somos a igreja. Nós estamos de pé. Aleluia. Aleluia, nós estamos de pé, igreja. Aleluia. Ele nos permite estar aqui na casa dele, adorando, celebrando o nome dele. Aleluia, nada pode parar a igreja do Senhor. E por isso nós rendemos todo louvor e toda adoração a ele, ao único digno, ao único Senhor, ao único merecedor. Tu és santo, Senhor, santo, santo, santo.
com a criação. Louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim, e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adoramos, Senhor. Exaltamos o Teu nome, Jesus. Declaramos o Teu nome, Senhor. Entronizado seja em nosso meio, Pai. Sejas adorado, Senhor. Recebe tudo, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração nesta noite, Jesus. Tudo é para Ti, Pai. Só Tu és digno, Senhor. Só Tu és digno. E eu te adorarei. Aleluia. Clamamos o Teu nome, Senhor. Aleluia. Declaramos o Teu nome, Senhor. Jesus, eu quero declarar Teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em Tua presença. Clamo Jesus. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Jesus, Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade e medo saiam agora. Declare o nome dEle. Clame o nome de Jesus. Teu nome é cura. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas. Declare mais uma vez o Teu nome. Teu nome é Ele destrói as cadeias. Destrói, dissipa as trevas,
pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai. Família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas, declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas, declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai. E sobre sua família, clame o santo nome Jesus. O teu nome, teu nome. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare, declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, teu nome, teu nome é cura. Declare isso nessa noite, igreja. O nome dele é vida. Aleluia. Destrói cadeias. Ele nos libertou, amém. Vem incendiar o teu nome. Teu nome é cura. Destrói cadeias. Vem incendiar. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda Ele. Ao Deus Todo-Poderoso. Ao nome Todo-Poderoso. Aleluia. O nome que liberta, o nome que destrói as cadeias, afasta a escuridão, o nome que dá vida e vida em abundância.
lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é. Deixa os céus, deixa o céu para buscar-nos. Meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é nome. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Adora Ele nessa noite. Erga suas mãos, declare o teu amor a Ele. Declare o teu amor a Ele, a tua gratidão a Ele, ao Deus que é vivo, ao Deus que reina para todos sempre. Aleluia. É santo, Jesus. A morte venceste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Esse nome é, poderoso esse nome é. A morte venceste, o véu do o céu te adora, Senhor. Proclama a tua glória, Senhor. Proclama a tua grandeza, Pai. Declare: és invencível, és invencível. Hoje pra sempre reinarás, e teu é o reino, acima de todo nome está. Poderoso esse nome.
Aleluia. Ele é poderoso, igreja. Aleluia. Aleluia. Seja adorado, Senhor. Seja entronizado, Pai. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui em Tua casa, Senhor, adorando e engrandecendo o Teu nome, Senhor. Podemos sentir a Tua presença em nosso meio, Pai. Continua a falar conosco nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Como é que me inicia depois de um louvor desse? Se vira, Gui, se vira. Temos inculcando hoje crianças inculcando. Então, crianças inculcando. Criança não. Só inculcando? Mas a criançada pode vir aqui para frente para a gente orar, tá? Pode, né? É bom orar pelas crianças da igreja. Talajão. Que bênção. Vamos orar ao Senhor, amém? Pai bondoso, nós apresentamos a Ti cada um dos Teus pequeninos que veio aqui à frente, Senhor. Que o Senhor continue trabalhando nas suas vidas, usando os seus pais, avós, irmãos, e que a igreja dê sempre um exemplo convincente de que o Senhor existe, de que o Senhor é Deus, e é tudo isso que os cânticos falaram aqui. E que em cada coração, em cada mente, esteja ali plantada uma semente poderosa, vinda do Teu Espírito Santo, para que no tempo certo ela germine e traga vida a cada um desses pequeninos aqui. Usa-os desde já, Pai, conforme a Sua boa vontade, e sela-os, separa-os para as Tuas obras, preparadas de antemão para cada um deles, Pai. Essa é a minha oração, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Nós vamos ler bastante Bíblia hoje. Vamos ler um texto bem grande. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Reis, 1 Reis 22. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, mas uma boa parte dele, praticamente a metade, eu acho. Nós vamos ler 1 Reis 22, do versículo 1 até o versículo 38. 1 Reis 22, de 1 a 38. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. No 3º ano, porém, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Durante a visita, o rei de Israel disse a seus oficiais: não sabem que a cidade de Ramote-Gileade nos pertence? E, no entanto, não fizemos coisa alguma para retomá-la do rei da Síria. Então se voltou para Josafá e perguntou: você se juntará a mim na batalha para reconquistar Ramote-Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: claro que sim, você e eu somos como um só. Meus soldados são seus soldados, e meus cavalos são seus cavalos. E acrescentou: antes, porém, consulte o Senhor. Então o rei de Israel convocou os profetas, cerca de 400 no total, e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Todos eles responderam: sim, deve,
o Senhor entregará o inimigo nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: acaso não há aqui um profeta do Senhor? Devemos consultá-lo também. O rei de Israel respondeu a Josafá: há mais um homem que pode consultar o Senhor para nós, mas eu o odeio, pois nunca profetiza nada de bom a meu respeito, só coisas ruins. Chama-se Micaías, filho de Imlá. O rei não devia falar assim, respondeu Josafá. Então o rei de Israel chamou um de seus oficiais e disse: traga Micaías, filho de Imlá, rápido. Vestidos com os seus trajes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um em seu trono na eira, junto à porta de Samaria. Todos os profetas estavam profetizando diante deles. Um dos profetas, Edequias, filho de Quenaá, fez chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres o rei ferirá os sírios até a morte. Todos os outros profetas concordaram, dizendo: sim, suba a Ramote Gileade e seja vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Enquanto isso, o mensageiro que foi buscar Micaías lhe disse: veja, todos os profetas prometem vitória para o rei. Concorde com eles e também prometa sucesso. Micaías, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, direi apenas o que o Senhor ordenar. Quando Micaías chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Micaías respondeu: sim, suba e será vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas o rei disse: quantas vezes preciso exigir que diga somente a verdade quando falar em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse: seu líder foi morto, mande-os para casa em paz. O rei de Israel então disse a Josafá: não falei? Ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas somente coisas ruins. Micaías prosseguiu: ouça o que o Senhor diz. Vi o Senhor sentado em seu trono, com todo o exército do céu ao redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: quem enganará Acabe para que vá à guerra contra Ramote Gileade e seja morto ali? Houve muitas sugestões, até que por fim um espírito se aproximou do Senhor e disse: eu enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E o espírito respondeu: sairei e porei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. O Senhor disse: você conseguirá enganá-lo. Como vê, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, pois o Senhor decretou sua desgraça. Então Edequias, filho de Quenaá, se aproximou de Micaías e lhe deu uma bofetada. Como foi que o Espírito do Senhor me deixou para falar com você? Perguntou ele. Micaías respondeu: você descobrirá em breve. Flecha ao acaso e acertou o rei de Israel entre as juntas de sua armadura. Dê a volta e tire-me daqui, exclamou Acabe para o condutor de seu carro. Estou gravemente ferido. A batalha cada vez mais violenta prosseguiu durante todo o dia e o rei permaneceu em pé, apoiado em seu carro, de frente para os sírios. O sangue de seu ferimento escorria para o piso do carro e ao entardecer ele morreu. Quando o sol se punha, um clamor se espalhou entre seus soldados: estamos perdidos, voltem para suas casas. Assim, o rei morreu, seu corpo foi levado para Samaria e sepultado ali. Seu carro de guerra foi lavado junto ao tanque de Samaria, e os cães vieram e lamberam seu sangue no lugar onde as prostitutas se banhavam, exatamente como o Senhor havia prometido. Senhor, a tua palavra é fiel e jamais volta vazia. Ela pode cumprir
algo maravilhoso na vida de alguém, mas ela também pode cumprir uma desgraça, como nós vimos aqui. Que desde já, ó Deus, o Senhor nos dê discernimento para sabermos de que lado já estamos, de que lado pretendemos permanecer, se queremos ser contados como teus filhos, ou se, na verdade, estamos apenas nos parecendo como seus filhos. Ajuda-nos nessa noite a discernirmos sobre nós, não sobre o irmão, mas sobre cada um de nós, ó Deus, quem somos diante de Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, um texto um pouco longo que nós lemos, mas uma história cheia de situações difíceis de se compreender, às vezes, numa primeira passada do texto, mas eu consegui perceber algumas coisas e espero podê-las transmitir de maneira que os irmãos compreendam, lembrando que quem prega aqui é um pecador e um dos mais miseráveis, assim eu mesmo digo. Essa pregação nós podemos chamá-la de o verdadeiro e o falso. Primeiro vamos pensar um pouquinho sobre Micaías, né? Quem será esse profeta? Quem será esse homem de Deus? Nós sabemos que ele é filho de um homem chamado Imlá. Micaías era um homem que, pelo que o texto nos mostra, era um servo de Deus, era um profeta, talvez poderíamos chamá-lo de um pequeno profeta, sem uma expressão muito grande, sem muitos textos falando a seu respeito. Se eu não me engano, é só nessa passagem que ele aparece, apesar da Bíblia falar de mais outros quatro Micaías, mas são outros Micaías. Esse Micaías profeta é alguém que está envolvido numa história extremamente importante. Talvez a sua participação tenha sido muito rápida no meio da história de Israel e de Judá, mas o que ele passou ensina muitas coisas para as nossas vidas. Nós estamos vendo aqui um tempo de verdadeiros e falsos profetas em Israel, convivendo lado a lado. E mais uma vez, esse rei de Israel, que era o rei Acabe, e do outro lado, no reino do sul, era o rei Josafá. Algumas versões, se eu não me engano, fala Jeosafá, mas é o mesmo rei. Nós temos lá no reino do sul uma expectativa de que Jesus viria por ali, de que seria um reino melhor. Nós temos uma dinastia, a dinastia de Davi, que nem sempre fez a vontade do Senhor, mas uma boa parte dos seus reis conseguiu cumprir a vontade do Senhor. Já no reino do norte, nenhum rei governou segundo a vontade do Senhor. E diz a palavra do Senhor, no capítulo anterior, de 1 Reis 21, 25, não houve ninguém que tenha se vendido tão completamente para fazer o que é mal aos olhos do Senhor, como Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel. O homem era mau, ele se vendia para fazer o mal. O quanto ele pudesse se vender para ser mal, quanto mais mal, melhor. É como se a maldade não tivesse uma quantidade suficiente para ser praticada. Quanto mais mal, melhor ainda. E era assim que esse rei se comportava. E o que é mais estranho é que nós estamos de novo vendo um rei que já tinha perdido muitos profetas, alguns queimados pelo fogo, de novo 400, 450, um homem rodeado de profetas que teoricamente, supostamente, falavam em nome do Senhor. Mas o que me chama a atenção é esse convívio aparentemente tranquilo, acredito que não, mas aparentemente tranquilo, entre um grupo muito grande de pessoas que pregam exatamente o contrário do que a Bíblia fala, e no meio dessa multidão de 400, nós vemos apenas um homem que se comportava da maneira como Deus gostaria. Nós temos 400 profetas dizendo, dizendo que estavam pregando em nome do Senhor, fingindo que estavam fazendo a vontade de Deus, se passando como profetas do Senhor, mas não sendo verdadeiramente. E de outro lado, nós temos aí um homem chamado Micaías, que era um profeta do Senhor, no meio de muitos falando coisas que aborreciam o Senhor, um só falava a verdade do Senhor. Uma coisa que me chamou a atenção também foi essa breve união entre Josafá e Acabe. O reino do norte era um reino extremamente idólatra,
eu não diria extremamente, era um reino unicamente idólatra. Toda idolatria possível de ser praticada, era praticada no reino do norte. No reino do sul, buscava-se o Senhor. Nós temos 2 reis, lá no sul Josafá, lá no norte Acabe. Eles tinham um propósito: tomar de volta um pedaço de terra que os sírios tinham tomado, do rei Acabe, do reino do norte, uma cidadezinha chamada Ramote Gileade. E nós vimos no texto uma conversa entre os 2 reis, um foi visitar o outro, e aí um diz para o outro assim: poxa, a gente perdeu aquela cidadezinha lá, e eu não estou gostando disso não, você não quer me dar uma força aí para a gente tomar essa cidade de volta não? E o rei Josafá: tá bom, eu te ajudo. E ele diz algo interessante: os meus homens são os seus homens, os meus cavalos são os seus cavalos, vamos junto que nós vamos tomar isso de volta. Porém, apesar desse pacto inicial, dessa conformidade de propósito desses 2 reis, nós vemos 2 disposições diferentes, 2 caminhos ou 2 escolhas diferentes e 2 resultados completamente diferentes. Eu tentei investigar isso aqui o máximo que eu pude, mas eu quero que você faça isso. Eu confesso que não entendi muito bem por que Josafá topou essa ideia de ir lá na Síria e tomar a cidadezinha, para o reino do norte. De repente ele tinha um coração bom, não sei, não dá para saber. Mas o fato é que ali talvez estivesse acontecendo algo que todo mundo queria, que novamente o reino do norte e o reino do sul se tornassem um reino só. Mas nós vemos que infelizmente não há comunhão entre Cristo e o maligno, como muitas pessoas gostariam que tivesse. Por que eu posso falar isso? Porque eu já disse e vou repetir: se tem um povo que tenta conciliar luz e trevas, somos nós, os cristãos. Se tem um povo que tenta de todas as formas provar para Deus que ele está errado, somos nós. Nós, os crentes, principalmente os evangélicos, nós temos uma disposição tremenda de nos envolvermos em situações que a Bíblia diz que são impossíveis de comungarem juntas. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes eu ouvi a moça dizer: eu não achei ninguém nesse arraial, vou procurar lá fora, e se casa com o ímpio e sua vida se arrebenta por completo. É uma tentativa frustrada, já começa errada. Não há comunhão entre crente e incrédulo, entre Cristo e maligno. Sociedades que foram montadas entre ímpios e cristãos e a coisa não caminha. Parece que estamos tentando conciliar uma vida de santidade com uma vida de pecado. Ainda que 90% da minha semana seja de consagração ao Senhor, mas 10% eu dedico a mim mesmo, com aquele pecado que é difícil de largar, seja ele qual for, mas que nunca procurei uma saída, um escape, um livramento, de uma forma que eu pudesse suportar, e a Bíblia me garante isso. Meus irmãos, como eu tenho percebido isso, a começar pela minha própria vida. Nós cristãos, às vezes disfarçadamente, às vezes nós nem percebemos, mas quando nós achamos que no caso daquela jovem, no caso daquele jovem, realmente naquele caso não teve como uma outra solução ser dada, a não ser que se procurasse fora do arraial um companheiro ou uma companheira. Então, naquele caso ali, a gente vê que Deus abençoou. Eu tenho tanta dificuldade para isso. O melhor que eu consigo pensar nessa hora é que, apesar de mim, o Senhor me abençoou. Apesar do meu pecado, o Senhor teve tanta graça e misericórdia, que Ele fez com que aquela coisa contrária à vontade dEle fosse transformada. O problema é que nós agimos assim, sempre esperando que Deus então conserte os nossos erros, e Ele dizendo: está errado. Não sei por que esses 2 reis se uniram, mas eu sei que são 2 disposições diferentes, 2 escolhas diferentes e 2 resultados diferentes. Um rei tinha 400 profetas para servi-lo, e todos eles falavam exatamente o que o rei queria ouvir. Que coisa bacana, que alinhamento, era uma comunhão, era uma unidade, era uma uniformidade. Que formidável! Olha esse reino do norte, como ele é organizado.
olha o que os profetas falam, o rei está sempre satisfeito, o rei nunca está aborrecido. De repente, por isso mesmo que ele se animou para ir lá tomar uma terra que não aconteceu, mas até então ninguém sabia disso. Do outro lado, nós temos aí o rei Josafá, e é interessante que a Bíblia nos mostra situações. Ele diz assim: claro, os meus homens são seus homens, os meus cavalos seus cavalos, lá no versículo de número 5, né? E acrescentou: antes, porém, consulte o Senhor. E aí Josafá poderia dizer assim, numa linguagem jovial: demorou, tenho 400, já até sei o que eles vão falar. E aí os 400, né, vão, se apresentam, e claro que a resposta é sempre agradável. Aí o rei convocou seus profetas, e todos eles, o rei Acabe convocou, sim, deve, o Senhor entregará o inimigo nas mãos do rei. Josafá, um homem temente a Deus, o rei Josafá, o rei do sul, diz assim: acaso não há aqui um profeta do Senhor? Devemos consultá-lo também. Eu não vi exatamente em muitas outras versões, mas talvez se eu fosse o Acabe eu ia ficar chateado. Você está dizendo que os meus profetas não são do Senhor? Eu tenho 400, e você vem com essa história aí de que precisa de mais um, e aí parece que o rei Acabe de vez em quando acabava por fazer alguma coisa sensata. E ele disse assim: há mais um homem que pode consultar o Senhor, sim, para nós, mas eu o odeio, pois nunca profetiza nada de bom a meu respeito, só coisas ruins. O nome dele Micaías, filho de Imlá. Josafá insiste: chama ele. E aí interessante que o Micaías, ele é chamado como que às pressas. O rei fala assim: depressa, traz lá o Micaías para cá, traz a pessoa que eu não gosto para cá. Às vezes, irmãos, parece que quando nós atendemos pessoas, conversamos com pessoas, as pessoas nos dão às vezes um ar de esperança, parece que alguma coisa vai mudar. Olha, quer dizer que o rei, mesmo sabendo que essa pessoa só traz notícia ruim, ele mandou chamar. De repente ele está dando uma chance agora para o Micaías. É bem possível que ele já deva ter percebido que o que esse Micaías vai falar vai desagradá-lo, mas traz ele aqui, deixa eu ouvir esse rapaz aí. Não sei se com a esperança de que Micaías falasse exatamente a mesma coisa que seus 400 profetas, mas ele já devia saber. Aposto que ele vai falar alguma coisa diferente do que eu quero, mas eu quero ouvi-lo. É como se por um pequeno momento na vida, aquele homem tomado pelo maligno quisesse ser confrontado com seus pecados. Parece muito aquele tipo de crente que tem insights. Ele de repente é tomado de uma atmosfera espiritual, ele se levanta, ele louva, ele adora, ele parece que agora vai se alinhar e vai subir ao infinito e além, igual um Buzz Lightyear. Meus irmãos, a explosão é tão grande na vida dele que ele morre na explosão. É aquele crente explosivo, uma dinamite, uma bomba. Volta do acampamento do retiro no manto, no óleo, parece um risole de rodoviária, embebido no óleo, impressionante. Então logo ele volta para o local comum, para segunda-feira, para terça-feira, ele volta e nem aquele crente medíocre que ele era não, ele volta para um estado até pior. E é claro que, diferente do Binho, que gosta de ver sempre alguma coisa boa em tudo, vamos pensar, de repente tem 50%, eu só vejo 2 vezes 50% de coisa ruim nessa hora. Eu sou muito pessimista, eu não consigo acreditar. Mas enfim, a gente dá uma chance para a pessoa. Então vamos lá, irmão, vamos caminhar junto de novo. Mas tão logo essa pessoa reassume o seu papel cotidiano na sociedade, não demora muito, ele volta a ser um crente cansado, cansativo, pesado. Às vezes nem sabemos se é crente mesmo, se foi salvo ou não. São pessoas que têm impulsos religiosos, às vezes são muito organizados, mas não passam de fariseus, bons fariseus, mas não são
crentes, não são filhos de Deus. Provavelmente aquele mesmo grupo que vai dizer: Senhor, Senhor, a gente fez isso, a gente fez aquilo, e o Senhor vai dizer: eu não sei quem são vocês. Apartem-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas enfim, lá vem o Micaías. Vamos ler de novo aqui a partir do versículo 10. Vestido com os seus trajes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um em seu trono na eira, local onde se debulhava cereais, né? Junto à porta de Samaria, tudo lá em Samaria, lá no reino do norte. Todos os profetas estavam profetizando diante deles. Um dos profetas desses 400 aí, chamado Zedequias, filho de Quenaá, fez chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres o rei ferirá os sírios até a morte. O rei Josafá, não vemos aqui, mas provavelmente ele estivesse observando com muito cuidado aquele cenário, mas o rei Acabe devia estar se esbaldando. Todos os outros profetas concordaram, dizendo: sim, suba a Ramote de Gileade e seja vitorioso, pois o Senhor entregará nas mãos do rei a cidade. Quando você percebe que você precisa confrontar uma pessoa com o pecado que ela está cometendo, o que você faz? O Espírito Santo, como a gente costuma dizer, está te incomodando, né? Se ele está te incomodando, é porque não está te fazendo bem, né? Mas é uma maneira que a gente fala, eu acho meio esquisita, mas enfim, meu irmão, o Espírito Santo me incomodou. Não, o que me incomoda é pernilongo. Se ele me incomodou é porque, eu até posso pensar pelo lado bom, que é porque eu já percebi que ele está me mandando fazer alguma coisa que eu não estou querendo. E é confrontar esse irmão com o seu pecado. É dizer que aquela prática dele tem um nome na Bíblia e pecados têm nomes. Não, eu acho que eu vou mandar lá para o pastor Zé Ricardo. Vamos marcar um gabinete com o pastor. Pastor, irmão, por que você já não aproveitou a chance ali, já não fez uma primeira abordagem? Por que você já não conversou com ele? Por que você já não fez ali um preparativo para depois ele, se precisasse, se fosse o caso, ser encaminhado para outra pessoa, se a situação for muito delicada, difícil? Mas como é que nós temos reagido quando percebemos que há situações pecaminosas no nosso meio? Certa vez eu escrevi um texto para o antigo boletim da igreja, dizendo assim: denuncie o pecado na igreja, começando pelo seu. O que é denunciar o próprio pecado? É confessar. Nós louvamos o Senhor agora há pouco, louvor maravilhoso. Era uma oportunidade de nós confessarmos nossos pecados. Não, pastor, eu faço isso geralmente no culto de ceia, porque tem aquele momento lá que é preparado para isso. Mas só uma vez por mês que você confessa pecado? Eu tenho dificuldade com isso, porque eu preciso de mais dias na semana para confessar os meus pecados. Mas enfim, quem está vindo ali para se reunir, aquele monte de gente que estava disposta a tomar Ramote, como chama? Ramote Gileade de volta. Pode acompanhar comigo aí lá no versículo 13? Alguém pode trazer água para mim, fazendo favor? Enquanto isso, o mensageiro que foi buscar Micaías lhe disse: presta atenção, entra na cena, cria na sua cabeça aí, corre lá, depressa, traz Micaías. Foi o mensageiro buscar o Micaías. Esse mensageiro, enquanto foi buscar o Micaías, falou assim para ele: veja, hein, olha lá, hein, todos os profetas prometem vitória para o rei. Pelo amor de Deus, concorde com eles, para que ele também tenha sucesso. Prometa que vai dar sucesso. Pelo amor de Deus, ô Micaías, o rei mandou te chamar, você tem uma fama muito ruim aqui, então pelo amor de Deus, quando você chegar lá, fala alguma coisa que vai agradar o rei. Todo mundo está falando que vai dar bom, que vai dar vitória, que não vai ter problema nenhum. Não veio você trazendo uma palavra contrária. Está todo mundo animado, estão lá os dois reis, está lá Josafá, tem um negócio bacana acontecendo, tem 400 profetas profetizando, todos eles são unânimes. Teve lá um que até fez chifre, cadê o nome do moço aqui? Zedequias, teve o Zedequias que fez chifre, o negócio ficou mais animado ainda. Então, vê se não fala uma palavra diferente.
Dê uma palavra de vitória, porque todo mundo está falando assim. Não vai com essa ideia de confrontar. Não, eu vou confrontar. Não, não faz isso não. Exagerei aqui, né? Concorde com eles e também prometa sucesso. Aí, olha o que Micaías fala lá no versículo 14. Micaías, porém, respondeu. Esse porém aqui já diz o que vem aí, né? Tão certo como vive o Senhor, direi apenas o que o Senhor ordenar. Nós temos vivido nesse tempo, né? Falso profeta, profeta de Deus, gente que promete vitória, e a vitória pode acontecer, mas são vitórias que não glorificam ao Senhor, são vitórias, assim como Saul teve vitórias, já preguei isso aqui. Saul teve algumas vitórias maravilhosas contra os filisteus, porque onde ele passava, nas cidades, ele olhava para os moços fortes, arregimentava esses moços fortes e montou para ele um exército de gente forte, e tinha vitória, mas Deus não era glorificado. Ele vencia na força do braço do jovem, mas o Senhor não estava sendo glorificado e exaltado em nenhuma vitória verdadeira. Tinha vitória, vencia o filisteu, mas Deus não era glorificado. Será que nós temos visto alguma coisa nos dias de hoje desse tipo? De um lado, os falsos profetas. Quem são eles? São falsos, mentirosos, bajuladores do rei. Traziam palavras de vitória agradáveis aos ouvidos. Não confrontavam o rei e muito menos procuravam adverti-lo. Não exerciam disciplina. Minha filha está aqui, ela é testemunha disso. Eu creio que nós cometemos sim alguns erros e até abusos com nossos filhos na hora de disciplinar, espancando, e os pets também. Mas hoje, se vocês chamam a atenção de um pet, ou dá um tranco na guia dele, porque ele está fazendo alguma coisa errada, se alguém vir isso, na mesma hora você vai ser registrado, vai correr um vídeo na internet, e a pessoa vai falar assim: olha que coisa horrorosa, olha lá. Até para disciplinar o pet agora está difícil. Querem sim calar a nossa boca. Isso começou faz tempo, meus irmãos. Não é de hoje que nós vemos um movimento de anomia, de falta de normas na sociedade, de que cada um deve fazer o que tem vontade de fazer, seja feliz, não importa como. Se te agrada você se pensar como um homem sendo mulher, ou o contrário disso, não tem problema, seja feliz. Eu ouvi certa vez num programa famoso da televisão, a pessoa dizer a frase mais idiota que eu ouvi na minha vida: é proibido proibir. A própria fala em si já é proibitiva. E a pessoa fala isso de um jeito tão assim, tão animado, é igual prestar continência com a mão esquerda. O militar prestou com tanta vibração a continência com a mão esquerda, que o comandante olhou e achou estranho. Mas estava vibrando tanto, atitude, gesto, duração, empolgado, mas foi com a mão esquerda, que o comandante achou que estava certo. Aonde nós temos mais visto grupos de pessoas que têm advertido, que têm exercido disciplina? Por exemplo, eu estudei num colégio, onde o que acontecia na escola ia parar lá na casa do pai e da mãe. Até certo ponto, os pais tinham uma certa tranquilidade, porque sabiam que naquela escola, a escola era uma espécie de extensão do lar. Hoje em dia, meus irmãos, a escola se tornou um campo de batalha, professores são mortos, qualquer fala de autoridade, ainda que seja branda, ainda que seja verdadeira, feita com amor, ela é recebida como se fosse uma pedrada na cara. É impressionante como eu tenho visto em situações simples. Por exemplo, ontem eu estava lá na IBCR falando para um grupo de idosos que começou lá um trabalho 60+, e eu disse que, pelo menos aqui em Resende, onde eu vivo e circulo mais, como os jovens querem ser idosos em Resende. Vocês já perceberam isso? Eu tive esse entendimento, eu diria, brilhante, Carlinhos, né?
Como os jovens em Resende desejam ser idosos. Eles estão com pressa para ser idosos. Onde você percebe isso? Supermercado. Você chega no mercado, tem a vaga de idoso. Quando você olha para a vaga de idoso, tem um carro parado. Só que o carro parado é um golzinho rebaixado. Idoso para frente, hein? Idosinho invocado, tiozinho ali, hein? Imagina o que vai sair dali. Misericórdia. Se tiver 56 quilos é muito. 2 vezes mais novo que eu. Meus irmãos, a minha vontade de engolir o cara. Será que eu consigo chamar a atenção dele e sair vivo? Às vezes, para não morrer, a gente tem evitado disciplinar. O problema é que a gente pode estar levando esse tipo de comportamento para o ambiente cristão, evangélico. Não, deixa a pessoa lá. Não vou falar de pecado para o ímpio. Quem sou eu para falar sobre isso lá na minha família? Não. Eu tenho orado para que Deus... Até porque o senhor sabe, né, pastor? O profeta não tem glória na sua própria terra. Será que nós temos esperado que a igreja seja disciplinadora? Meus irmãos, é o único local na face da terra que sobrou para fazer isso. Até as nossas casas, se não for uma casa obediente à vontade do Senhor, nós vamos ter muita dificuldade para disciplinar nossos filhos, netos, amigos, irmãos, sermos disciplinados, a começar em nós mesmos. Os falsos profetas não têm problema com isso, não tem crise, eles não disciplinam. Já os verdadeiros profetas temem a Deus e não os homens, mesmo que fosse o rei. Condenavam um comportamento pecaminoso, confronta, disciplina e anuncia a verdade de Deus, mesmo que isso os torne impopulares. Tem muita gente colocando a sua vida de crente no ralo, no esgoto, para não deixar de ser popular. Mas se eu agir assim, eu vou perder os meus amigos. Pode ser. O Micaías aqui tomou um tapa na cara e foi preso. O profeta, quando fala a verdade, pode vir um tapão e pode ser preso, ou as duas coisas, como aconteceu. Será que estamos dispostos a perder alguma coisa por causa de Cristo? Será que temos ensinado os nossos filhos a não barganhar certos princípios bíblicos em algumas situações? Há de se ter cuidado, a maneira como fala. Também não é para ser um ativista religioso, porque não dá certo, não é assim que funciona. Mas filho, você precisa se posicionar. Nessa situação, por exemplo, a Bíblia diz assim, você pode mostrar a sua opinião. Ah, mas se eu falar isso aqui, se eu mostrar... Pai, já é difícil falar que é crente. O pior é quando tem outro crente, na mesma classe, que faz tudo errado, os amigos gostam, e os nossos filhos ficam seduzidos a ser aquele tipo de crente, que uma vida de santidade, uma vida pecaminosa, como eu já disse, convivem pacificamente. Nós conseguimos fazer o yin-yang do meio gospel. Luz e trevas sendo a mesma coisa. Em todo bem há um pouco de mal, em todo mal há um pouco de bem, e isso vive sinergicamente, vivendo muito bem, numa coalizão ali que funciona tudo maravilhosamente bem, menos para o Senhor. Deus não vê assim. Temos alguma disposição de viver para Cristo? E de morrer por Ele. Nós ainda vivemos num país, irmãos, onde não dá para dizer que a gente agora pode ser perseguido a ponto de morrer. Mas nós podemos perceber que sim, algumas áreas vão sendo mortificadas em nossas vidas, e nós vamos percebendo que a verdade que está em nós não consegue mais ficar guardada dentro de nós. É tanta vontade, é tanta disposição para pregar o nome do Senhor, que sim, nós rompemos algumas cadeias, nós falamos, nós percebemos que a nossa família agora cristã não é mais bem recebida naquele ambiente familiar maior, onde uma boa parte não é cristão, onde as pessoas na primeira oportunidade vão mandar uma pedrinha na cabeça da gente. Mas nós ainda não vivemos num país onde talvez nós soframos algum tipo de represália a ponto de morrermos.
Mas existem irmãos que passam por isso todos os dias. Lá na janela 1040, crentes como Micaías são esbofeteados, são apedrejados, são presos, são mortos, são torturados todo santo dia. Será que o Deus que eles anunciam lá nesses lugares é um Deus diferente do que nós anunciamos aqui? Alguém pode dizer assim: Senhor, envia uma luta nesse país, envia uma perseguição para que seu nome seja pregado com mais ousadia. E alguém disse: não é para Deus mandar a perseguição. Se nós vivêssemos o evangelho corretamente no Brasil, a perseguição ocorreria. Nunca vai ser o contrário, meu amado, nunca vai ser diferente. É porque nós vivemos o verdadeiro evangelho, é que as perseguições ocorrerão. Deus não vai mandar perseguição para o nosso país para a gente ser despertado para então pregarmos o evangelho. Se Deus fizer isso, Ele vai errar feio, porque se já não pregamos sem perseguição, imagina a hora que ela vier. É uma questão de lógica. Se do jeito que está nós não temos vivido o evangelho, meus amados, posso dizer, sendo até um pouco estúpido, na maciota que a gente está tendo no Brasil hoje, com tudo que a gente vê acontecendo, nós ainda estamos muito longe da realidade do que acontece numa janela 1040. E essa igreja não é ignorante, nós sabemos o que acontece lá, nós temos proximidade com gente que está lá. Essa igreja há muitos anos trabalha com os portas abertas, com outros missionários, que inclusive nem podem falar seus nomes, que tem que mudar seus nomes, mudar alguns nomes de pessoas dessas histórias, que são verdadeiras, que são faladas aqui. É impressionante como alguns cristãos dizem que morreriam por Jesus, mas nem vivem para Ele. Pode morrer para Jesus quem não consegue viver para Jesus? Difícil, difícil. Como é que vai a sua necessidade de ser popular? Você tem medo dessa impopularidade? Tem medo de ser cancelado? Ou algum termo desse que eu particularmente não tenho muita habilidade em tratar? Versículo 15, caminhando um pouco mais. Quando Micaías chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Olha a resposta de Micaías. Lá no versículo 15, Micaías respondeu: sim, suba e será vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Aqui acontece uma coisa estranha. Não é que o Micaías respondeu exatamente o que o mensageiro que foi buscá-lo disse para ele: pelo amor de Deus, cara, você não fala nada diferente do que a outra turma lá está falando, não. Fala um negócio tranquilo, não arruma confusão com o rei, não. Eu fico imaginando a cena: tá bom, pode deixar, eu vou falar então. E aí, o rei pergunta: então, Micaías, o que você pode dizer para a gente aí? Não, rei, fica tranquilo, pode ir, desce a lenha lá, porque o Senhor é contigo. Vai nessa tua força que vai dar bom. Olha a resposta do rei para Micaías, depois de ele ter falado o que não se esperava que ele fosse falar, e que era exatamente fazer a vontade dos 400 profetas e do rei Acabe. Versículo 16, acompanha aí, senão vai dar ruim. Mas o rei disse: quantas vezes preciso exigir que diga somente a verdade quando falar em nome do Senhor? O rei na hora percebeu: você está sendo sarcástico, né? A Micaías, pelo que o texto nos mostra aqui, não tem outra solução para isso. Então você quer que eu fale a verdade, né? Olha a resposta do rei: eu te conheço, não vem com essa brincadeira boba não, rapaz, fala a verdade aí, eu sei que você tem alguma coisa do Senhor para falar para mim. Meus irmãos, eu volto a dizer, esse cara parece que quer virar crente, parece que em algum momento ele percebeu: eu preciso mudar, eu vou frustrar todos esses meus 400 meninos aqui, mas não tem importância, não estou seguro, estou achando que eu vou levar uma sova lá em Ramote de Gileade. Mas o rei disse: quantas vezes precisa exigir que diga somente a verdade quando fala em nome do Senhor? Aí Micaías responde o seguinte para ele:
Vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelhas sem pastor, e o Senhor disse: seu líder foi morto, mande-os para casa em paz. Nós já lemos o final dessa história e vimos que foi exatamente isso que aconteceu. Meus irmãos, quando você é um profeta do Senhor, mesmo que você use algum sarcasmo, não adianta. Quem não é de Deus vai perceber: ali vai um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus. Só que infelizmente nem sempre farão bom uso desse nosso testemunho. O resultado da obediência na vida do nosso Micaías nós já vimos, né? Lá no versículo 24, no versículo 26, ele foi estapeado, ele foi preso, isso mais à frente, mas quem obedece ao Senhor pode passar por certas represálias, mas independente disso, se Deus colocou em você uma fala que é bíblica, para exortar alguém, fale em nome de Jesus. Não deixe esse sangue ser cobrado de você naquele grande e terrível dia. Imagina só se você pode ser um instrumento que fará diferença na vida de alguém, em ela ir para o céu ou ir para o inferno. Porque é disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando, meu amado. Há uma responsabilidade gigante sobre nós. Há uma responsabilidade séria sobre as nossas vidas. Aproveite todas as oportunidades. Colossenses 4 fala sobre isso. Aproveite todas as oportunidades. Quantas vezes nós falamos assim uns para os outros: nossa, pastor, eu perdi uma oportunidade hoje de falar de Jesus. Não perca mais não. O Micaías aproveitou essa oportunidade. Foi dada uma oportunidade para Micaías, ele falou assim: eu sei que eu vou apanhar, eu sei que eu vou passar perrengue, mas não tem problema não, eu vou falar em nome do Senhor. E a palavra que ele tinha para falar para o rei era duríssima. Ele estava dizendo ao rei: você vai morrer. E olha que Acabe tinha sido alvo da misericórdia de Deus várias vezes. Várias vezes o Senhor foi misericordioso com Acabe. Era a última chance de Acabe. E mesmo assim ele insistiu em fazer o que era contrário à vontade do Senhor e não fez o que deveria ser feito. Mais à frente, nós vemos uma situação difícil de ser interpretada, aí no 19, nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. Eu quero caminhar com você, lendo bem devagarzinho aqui, sobre essa dificuldade que nós temos às vezes de compreender por que Deus age de certa forma. E aí eu quero que você preste bastante atenção quando nós vemos aí, lá no versículo 19, ele continua a visão, Micaías continua a sua visão. Preste atenção no que o Senhor diz: ouça o que o Senhor diz, vi o Senhor sentado em seu trono, com todo o exército do céu ao redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: quem enganará Acabe para que vá à guerra contra Ramote de Gileade e seja morto? Houve muitas sugestões, até que por fim um espírito se aproximou do Senhor e disse: eu enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E o espírito respondeu: sairei e porei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, os 400. O Senhor disse: você conseguirá enganá-lo. Como vê, aí Micaías então toma a palavra e diz agora diretamente para o rei: como vê, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, pois o Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Quenaá, se aproximou de Micaías e lhe deu uma bofetada. Como foi que o Espírito do Senhor me deixou para falar com você? Perguntou ele. Que presunção! Micaías respondeu: você descobrirá em breve, quando tentar se esconder em algum quarto secreto. Quando a calamidade atingisse o Zedequias, ele entenderia essa palavra que o Senhor deu para Micaías. Então o rei de Israel ordenou: prendam Micaías e levem-no de volta a Amon, governador da cidade, a meu filho Joás, com a seguinte ordem: ponham este homem na prisão e deem-lhe apenas pão e água até que eu volte da batalha em segurança. Agora eu fiquei em crise. Ele sabia que Micaías ia dizer algo do Senhor. Micaías ainda foi sarcástico, dizendo: não, vai lá, pode chegar junto que vai dar bom. Ele adverte Micaías e diz assim: para com isso, hein?
Ó, quantas vezes já lhe falei para você parar com essa brincadeira boba, não faz isso, fala a verdade. Aí Micaías conta uma visão que teve. O rei ouve essa visão e diz o que? Lá no final desse versículo: manda prender ele que eu vou para a guerra, e quando eu voltar em segurança, a gente resolve a vida dele. Meus irmãos, eu não compreendo isso aqui. Isso aqui não faz sentido. Isso aqui não faz o menor sentido. É tão absurdo que eu fico pensando, não, eu devo ter alguma coisa que eu não estou lendo direito. Como é que pode um homem que está lúcido, orientado, Lote, um homem que está percebendo situações ao seu redor, ele reconhece que Micaías é um homem de Deus, ele manda chamar, porque Josafá o constrange a isso, e ele aceita o que Josafá falou, ele ouve o que o profeta tem para falar, o profeta é sarcástico, ele chama a atenção dele, ó, para com ironia, hein? Para com essa bobeira, me fala a verdade. Aí ele conta uma visão, explicando o que ele viu, contando com detalhes o que ele viu, e esse homem, na mesma hora que esse homem termina de falar, que Micaías termina de falar, é como se ele dissesse: vamos à guerra, e quando voltarmos em segurança, eu resolvo. Ele é surdo, ele é burro, ele é maluco, o que esse homem está fazendo? Meus amados, quantas vezes nós alertaremos, avisaremos, pregaremos o Evangelho de maneira clara, nós poderemos até contar com visões espirituais, com revelações divinas para aquela pessoa, e ela vai jogar tudo fora no lixo. Não precisamos ir longe. Tem alguém falando aqui da parte de Deus. E tem pessoas ouvindo. O que você fará com isso que você ouviu hoje? O que você vai fazer com tudo isso que foi falado? Você pode passar um pente fino na minha pregação. Faça isso, seja um bereano, pelo amor de Deus. Mas você sabe que Deus está falando contigo. E você sabe o que Deus está falando com você nessa noite. Não dá uma de bobinho, não. Você sabe que Deus está falando contigo, principalmente você que está tentando conciliar luz e trevas, o crente e o maligno, uma vida de santidade com uma vida de permissividade ao pecado. Cuidado, meu irmão, muito cuidado. Micaías, porém, respondeu: se voltar em segurança, significará que o Senhor não falou por meu intermédio. Tá, então tá bom, se ele voltar seguro é porque Deus não falou. Ele tinha certeza que Deus tinha falado. E aí, para finalizar, meus amados, acontece exatamente uma outra situação que eu pensei: esse rei Acabe devia estar de brincadeira. Vocês leram comigo aqui que então Acabe vira para Josafá e fala assim: ô Josafá, vamos para a guerra. E o Josafá vai. Acredito eu que esperando vir algo complicado. Mas ele foi junto com o rei amigo dele. O mais estranho é a proposta que o rei Acabe faz para Josafá. Vocês perceberam? Olha só, vamos para a guerra, nós dois, vamos junto, vamos com a tropa. Só que tem um detalhe, a gente vai disfarçado. Assim, né? Eu vou disfarçado e você vai de rei. Eu vou vestido de qualquer coisa diferente de rei, mas você, Josafá, você vai de rei. Você bota a sua veste real, bota aquela coroa, você vai todo paramentado de rei, do jeito que você está aí, você vai. Eu vou lhe trocar de roupa, vou botar um negocinho diferente, vamos junto? Aí Josafá, vamos, partiu, vamos embora. E eles vão para a guerra. E aí acontece algo extremamente estranho, porque em algum momento os sírios percebem um rei, e veio um rei, e eles vão até a direção do rei, porque o rei estava vestido de quê? De rei. É claro, aquele é o rei. Ah lá, é ele mesmo, miserável, você vai morrer. Mas quando eles chegam perto, o rei dá um grito, tipo, opa, epa, sei lá o que ele falou, e na mesma hora aqueles soldados, não é esse rei que a gente quer não, a gente quer o outro rei que a gente sabe que está por aqui. E deixaram Josafá ileso. É outra história bíblica que eu fico assim, não podia aproveitar e passar uma espada no pescoço do Josafá?
era menos um para dar problema, até porque o reino de Judá era um reino lá embaixo, né? Mas eles não, eles estavam com uma questão, era com o rei Acabe. Sabe por quê, irmãos? Porque assim havia dito o Senhor. O Josafá foi livrado de forma maravilhosa. Eu acho que a roupa não voltou tão ilesa depois do grito que ele deu. Não sei em que condição essa roupa voltou para a máquina de lavar lá do Reino do Sul. Mas eu tenho certeza que aquele homem deve ter pensado: eu nunca mais me meto numa situação igual essa. Esse negócio de ficar passeando muito aqui pelo Reino do Norte não vai dar certo. E esse homem volta feliz para casa. Não sabemos o final dessa história, mas depois a gente vê mais adiante, falando sobre Josafá, fala que ele foi um rei bacana, um rei legal. Faltou acertar uns detalhes ali importantes em relação à idolatria, mas diz a palavra do Senhor que ele foi um rei que fez sim a vontade do Senhor, mas faltou uns detalhes, mas fez o que Deus havia passado, o possível que ele podia fazer durante... Ele reinou acho que 25 anos, Josafá. Mas e o Acabe? E aí, meus irmãos, mais uma história daquelas. Um soldado sírio, sem ter nada para fazer da vida, querendo testar a velocidade com que a flecha dele voava, tentando acertar algum passarinho no alto, não faço a mínima ideia o que foi, mas diz a palavra que a esmo, ele simplesmente, tipo Nuni Dunité, no Salamé Minguê, puxou o arco e soltou uma flecha. Aonde que a bendita flecha pegou? Acabou que pegou no Acabe. Eu nessa hora fico numa situação difícil, porque o meu lado humano, que é bem interessantemente grande, agitado, vai dizer assim: mas bem feito, né? Mas o reizinho azarado. Não foi azar não, irmãos. Foi o Senhor. A mão do Senhor dirigiu aquela seta para acertar exatamente onde tinha que acertar e ferir de maneira vergonhosa o rei Acabe. Não foi soltada por acaso. Talvez na mente do soldado tenha sido, lá do arqueiro, do flecheiro, mas a mão do Senhor estava conduzindo toda essa história. Esse espírito maligno que a gente pode ficar em crise. Como assim um espírito maligno? Nós já vimos situações na Bíblia. Saul recebia um espírito maligno, era possuído de um espírito maligno da parte de Deus. A palavra fala também sobre o espinho na carne, de Paulo, um mensageiro do maligno da parte de Deus. A história de Jó nos mostra isso claramente. Meus irmãos, quem controla o reino das trevas não é o diabo. As chaves da morte e do inferno estão nas mãos de Jesus. É com ele que a gente tem que andar esperto. Não é com capa preta, é com capa branca. Não é com o chifrudo, é com o Senhor dos senhores. É diante dele que nós prestaremos contas, inclusive o capeta, que já está decidido o que vai acontecer com ele, mas a sua história pode ser mudada hoje e nunca mais ser a mesma, em nome de Jesus. De que lado você está, meu amado? Nós temos vários personagens aqui para você se identificar. Fica à vontade. Tem o Acabe, tem o Josafá, que de certa forma não devia ter ido lá. Eu acho que não. Eu acho que ele não devia ter se envolvido com esse Acabe. Aquele crente que de vez em quando dá uma escorregada, no final se apruma, se alinha, mas olha, quase que ele perde a cabeça. Pensa um pouco nesse posicionamento de Josafá, perigoso. Define logo o lado que você está. Poxa, custa alguma coisa? Ah, pastor, custa a minha popularidade. Que se dane a sua popularidade. Tem um Acabe aqui que nós nem precisamos falar, né? Um homem completamente errado. Conhecia o Senhor, mas fazia questão de fazer o contrário do que Deus dizia. Um rebelde, como diz a palavra. Tem 400 profetas pregando coisas que o outro gosta de ouvir. Será que não temos agido assim como um desses 400? Que não desafia ninguém, que está sempre popular, que fala só o que o outro quer ouvir, que só prega bênção, é uma caixinha de bênção, aquela caixinha de promessa. Se alguém enfiar a mão na sua cabeça para tirar alguma coisa, só vai sair coisa boa. Não vai ter uma palavra de disciplina, uma palavra de confrontação, uma palavra de exortação, ainda que feita com amor, mas incisiva, poderosa e severa da parte de Deus. Será que nós temos hoje aqui 400 profetas de Baal?
Será que há 400 membros de igreja aqui que só querem falar o que os outros querem ouvir? Tem o Micaías, que é o que só pega estragado, é o que faz a vontade do Senhor, com risco de morte, sabendo o que ia acontecer, foi esbofeteado, foi preso, literalmente ficou a pão e água, mas um homem com seu coração tranquilo. Se tem alguém em paz nessa história, meus irmãos, é o esbofeteado e o prisioneiro Micaías. Se não tinha um homem aqui com a alma lavada, se tinha um cara em paz aqui, tranquilaço, com esse cenário horroroso acontecendo, era o tal do Micaías. Falou exatamente o que o Senhor havia dito. Abriu seu coração, abriu seus lábios e contou uma visão extremamente delicada, complicada para o rei, dizendo: você assinou a sua sentença de morte, e Deus assinou embaixo a sua sentença de morte. Será que o Senhor tem encontrado homens assim em Peniel? Será que se o anjo do Senhor passar aqui, ele vai encontrar, a começar pela minha vida, homens, mulheres, adolescentes, jovens, como Micaías? Será que há Micaías em nosso meio? Será que eu posso contar com Micaías aí? Será que vocês podem contar com, talvez eu seja um Micaías? Será que sou? Meus irmãos, para a gente terminar essa pregação, versículo 37, assim o rei morreu, seu corpo foi levado para Samaria e sepultado ali. Vocês lembram do profeta Elias? Já ouviram falar nesse outro aí, Elias? Eu acho que Micaías teve aula particular com ele, eu acho que teve. Eu acho que Micaías andou sim com Elias. Os dois eram muito parecidos. Talvez Acabe estivesse pensando: puxa, se já não bastasse Elias, ainda tem esse outro aí para ficar agindo como ele. Seu carro de guerra foi lavado junto ao tanque de Samaria, e os cães vieram e lamberam seu sangue no lugar onde as prostitutas se banhavam. Exatamente como? Quem tinha falado isso? Foi Micaías? Foi Elias. Imagina só que, como é que eu posso usar? Que palavra eu uso agora? Que privilégio Acabe teve. Um profeta do naipe de Elias, buzinando na cabeça dele, ele preferiu continuar sendo a topeira que era. Aí vem Micaías, nossa, abrilhanta o negócio, continua sendo a topeira que era. Meus irmãos, às vezes eu vejo pessoas recebendo privilégios que eu fico até com ciúme. 2 profetas desse nível falaram com o mesmo rei, mas ele não dobrou os seus joelhos diante do Senhor. Às vezes você fala assim: nossa, pastor, eu vi uma pregação na internet do tio Nico. Alguns já chamam Nicodemos, alguns Nicodemos tio Nico. Mas a pregação só lhes tocou os sentimentos. É o crente explosivo. Blaf, acabou. Tem uma explosão, depois cai michuruca no chão, e para levantar depois é complicado. Isso se não leva a gente para o buraco junto. Quero convidar você a ficar de pé. Ministério de Louvor. Fiquei pensando num louvor compatível com a palavra, não consegui pensar nada. A Carlinha sugeriu ali: tua palavra é fiel. Dá para ser? Tua palavra é fiel. Não voltar. A gente não conhece. Olha o que o ministro fala para mim, na frente de um povo grande. Então fica por conta de vocês aí.
Eu ainda não tenho essa capacidade toda de conjugar pregação e louvor não, tá? Mas haverá um louvor, e a pregação foi feita. Pensa aí. Você se vê como Acabe? Então acabe com isso hoje, em nome de Jesus. Acabe com isso hoje. Ah, pastor, eu sou um Josafá. Eu sou do Senhor, mas tem hora que eu me envolvo com cada Acabe. Não está bom não. Deus já me livrou no laço e do laço. Não, pastor, eu acho que eu tenho sido Micaías. Estou pagando um preço alto para isso. Um preço alto por isso. Louve ao Senhor. Ah, pastor, eu acho que eu sou um desses 400 aí. Não quero arrumar problema com ninguém. Sou um amante da paz. Me preocupo muito mais em fazer a vontade dos homens do que a vontade de Deus. Eu tenho ajuda sim. E estou arrependido e quero mudar isso em nome de Jesus. Então ore ao Senhor. Se quiser, cante, louve. Mas abra o seu coração ao Senhor, em nome de Jesus. E saia daqui diferente do que você entrou. Saia daqui menor do que você entrou. Um crente melhor é um crente menor. É necessário que nós diminuamos para que o Senhor cresça. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti, Senhor, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir Um novo amanhã preparado, preparado, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços.
você declarar nessa noite. Clame o nome dele, Jesus. Eis-me aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. Nos rendemos a ti, Senhor. Eu me lanço. Erga suas mãos essa noite e declare: eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços. Onde encontro Ele é Jesus, Jesus. Eis-me aqui, eis-nos aqui, Senhor. Jesus, eis-me aqui. Pai querido, nós cremos que Micaías disse algo desse tipo: Senhor, eis-me aqui. Os verdadeiros servos do Senhor não dizem eu sou capaz. Os profetas do Senhor, as profetas do Senhor não dizem deixa comigo. Os homens e mulheres do Senhor dizem eis-me aqui. Micaías, Isaías e tantos outros, ó Deus. Ainda que no nosso coração haja uma insegurança, porque sabemos que ao abrir os nossos lábios, estaremos formando um compromisso, assinando um compromisso profundo contigo de responsabilidade, com a sua palavra, com os seus desígnios. Mas que o Senhor encontre hoje aqui neste lugar, que o Senhor já tenha encontrado servos e servas dizendo eis-me aqui, seja para a cura, seja para uma libertação, seja para que sejam transformados em profetas de Baal, em profetas do Senhor, antes que fogo dos céus venha e os consuma. Os Josafás que o Senhor encontrou hoje aqui, nós cremos que quando eles disseram eis-me aqui, o Senhor os trouxe de volta para aquele lugar de onde nunca deveriam ter saído. Senhor Deus, que a partir de hoje a igreja Peniel seja conhecida como uma igreja profética no meio de uma geração incrédula, uma igreja que fala o que o Senhor manda falar, com temor, com amor, mas também com ousadia, com intrepidez,
porque o Senhor cobrará de nós isso, e o Senhor já tem derramado isso sobre nós. E aqueles, ó Deus, que não querem compromisso com a sua palavra, aqueles que decididamente querem continuar a ser rebeldes, insatisfeitos com tudo que acontece, saudosos dos tempos de outrora, tem misericórdia destas vidas, ó Deus, tem misericórdia, e nós não pararemos por causa desses sambalates, por causa do joio no nosso meio. Nós não pararemos a tua obra, Senhor Deus. Há uma grande obra a ser feita. Nós não pararemos, Senhor. Nós não pararemos. Obrigado, Jesus, por essa igreja que no meio de uma geração tão perdida ainda procura e tem buscado a sua face. Nós podemos dizer: eis-nos aqui, Jesus. Envia-nos, usa-nos, apesar de nós que somos pecadores. Usa-nos conforme a tua vontade, Pai. No nome santo, maravilhoso do Rei que está voltando para buscar a sua igreja, para julgar os povos com equidade, com justiça. O Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus que é poderoso, que é soberano, que decide a história de cada um de nós e que espera de nós também um posicionamento de verdade e justiça em nossas vidas, Pai. Obrigado, Jesus. Nós oramos a Ti. Amém. Pastor Zé Ricardo, pode se assentar, meu amado. Glória a Deus. Irmãos, rapidamente, nossos avisos, estamos de volta, graças a Deus, depois de um tempo aí de descanso. Amém? Nossa escola bíblica segue quarta-feira, aqui pela manhã, 9h30, com o pastor Binho. 7h30 da noite, aqui estamos em classe única. Na quarta-feira, continuo, agora com a minha parte, de Igreja Simples. E nós vamos ter 5 semanas dessa série de estudos, começando pela Igreja Simples e sua liderança. Quarta-feira estaremos juntos aqui ministrando, então venha para a escola bíblica à noite. Na Alegria está ainda em recesso pela manhã, mas Porto Real e Itatiaia estamos também com a escola bíblica, terça-feira e sexta-feira. Amém? E se você não fez sua inscrição ainda para a próxima etapa, que começa meados de fevereiro, faça a sua inscrição. Nós temos temas preparados para abençoar a sua vida, temas para 60 a mais, terceira idade, marcados pelo tempo, mas ainda frutíferos, não é isso, pastor? Marcados pelo tempo, mas ainda frutíferos, né? Olhar a vida na perspectiva da Bíblia, que fala que aquele que está plantado na casa do Senhor florescerá, darão frutos para a glória do Senhor. Erradicando pecados, hábitos pecaminosos, vamos continuar olhando para a palavra de Deus, buscando em Deus direcionamento e falar do Senhor para erradicarmos hábitos pecaminosos como crentes na dependência do Senhor. Então, também temos esse tema, brecha em nossa santidade, muito bom. Estou terminando de ler esse livro, maravilhoso, bom. E com as irmãs, mulheres que caminham juntas, não é isso? Então teremos aí mais uma etapa, mais um semestre estudando junto em classe. Mas até meados de fevereiro estaremos juntos todos aqui no templo. E você faça a sua inscrição. Continuaremos investindo no estudo da palavra, no aprendizado da palavra de Deus e na aplicação da palavra de Deus na nossa vida. Se quisermos perceber falsos profetas, falsos ensinos, precisamos conhecer a palavra de Deus. E nós vamos continuar nessa direção, que já faz parte da identidade da nossa vida como igreja, já faz bastante tempo. Amém?
Glória a Deus. A gente está num tempo de recesso, meus irmãos. Até fevereiro nós não temos salinha no domingo, né, Tiacom? Quem sabe no próximo recesso teremos pais enfileirados para se voluntariarem a ajudar, né, nesse período, e aí a gente monta turmas para que no domingo, no recesso, as professoras, as tias tenham também o seu descanso, o seu recesso e depois retornem, tá bom? Então até final de janeiro a gente vai estar assim, então tenha paciência e fique ligado que de repente no próximo recesso, no final do ano, você pode aí se voluntariar e a gente organizar tudo, tá bom? Para a glória de Deus, amém? Não sou do time que diz que criança tem que ficar na hora do culto, não, tá? É só um momento de recesso, depois eles vão ter a ministração para eles, na palavra de Deus, na direção de Deus, por pessoas preparadas para a glória de Deus, tá bom? Além de tudo que você ensina na sua casa, como pai e como mãe, tá? Pessoal dos ministérios, principalmente, né, que estão também aí no tempo de recesso, que vão voltar agora início de fevereiro, já comecem a se organizar, né, para que a gente retome na primeira semana de fevereiro. A Viva, Delivery e outros que estão ainda em recesso, tá bom? E aí nós vamos retomar em fevereiro, mas a liderança já começa a se organizar. Dia 4 de fevereiro a gente tem uma reunião com todo o pessoal da escola bíblica, já está no grupo, e a gente vai reforçar esses avisos ao longo das semanas. E também, daqui a pouco, a gente divulga a data da primeira reunião de liderança desse ano, tá bom? Estejamos orando, daqui a pouco a gente está aí se reunindo para orientar para esse ano. Fevereiro é o mês de aniversário da igreja e nós começaremos a celebrar isso no dia 1º de fevereiro, no culto de ceia pela manhã, com o batismo. Então nós teremos nosso batismo no 1º de fevereiro, primeiro domingo de fevereiro. E abrindo os trabalhos de celebração e aniversário da nossa igreja. Amém? E teremos um mês de fevereiro festivo, celebrando por 41 anos de organização como igreja. Tem um pouquinho mais que a igreja começou a se reunir, mas a gente olhou nas atas e definimos o período que fomos realmente registrados. E aí a gente passou a comemorar, já tem alguns anos, celebrando aí essa data de fevereiro, logo no início de fevereiro. Amém, queridos? Vamos ficar em pé para a gente orar, para a gente... E temos, além dos aniversariantes, é claro, né? Que podem vir para cá, os aniversariantes da semana, de casamento, de idade, podem, por favor, vir para a gente orar. Nós temos alguns combatentes no nosso meio, que estão iniciando uma jornada de preparo, né? Temos aqui o filho do Fábio, da Alessandra, pedir para que venha aqui, ó, Brasil, né? Já levantou a mão lá, está bem adestrado, está vindo para a mãe. Está aqui o nosso querido Davi, vem cá, Davi. Gustavão, cadê o Gustavão? Está aqui. Gustavão vai para Campinas, para a SpaceX, né? Glória a Deus. Vai ficar um ano lá e depois ele volta para 4 anos aqui, né? Cauã Mendes, lá de Itatiaia, também está indo amanhã para Campinas, para essa primeira etapa. Ele esteve de manhã no culto lá na Alegria, já oramos por ele. Mas esses 3 aqui, esses aqui, primeiro ano na AMAN, né? Olha como é que está barbudo esse menino aqui. Coisa linda, né? Então, rapaz. E esse jovem aqui vai lá para Campinas junto com o Cauã. E a gente vai orar também pela vida deles, abençoá-los, né? Um tempo de treinamento, vão ralar, vão estudar muito, vão sofrer um pouco, né? Mas faz parte, né? Não vai ter mamãe para chorar no ombro. Que beleza! Tá rindo, né? Mas vão vencer. Vão receber mensagens. Filhinho, você está bem aí? Estão cuidando bem de você, mas faz parte. Amém, queridos? Essa turma aqui é tudo aniversariante. Olha o Levi ali, ó. Glória a Deus.
né? Cici, Carla e Guilherme. Essa santa mulher está comemorando junto com o marido 30 anos de casado essa semana. Wagner e Alessandra, Adriana, Letícia e Tatá. Glória a Deus. Alessandra também, canonizado. 15 anos, é canonização, com certeza, né? Não tem outra história, né? Vamos orar, meus queridos. Quem está nos visitando hoje, dá uma levantadinha de mão assim, só para a gente conhecer. Fica com a sua mão levantada, porque você vai receber uma saudação, um abraço, uma palavra de bênção. Ninguém sai daqui sem... Ah lá, ó, lá um casal lá abraçadinho. Ô Juninho, olha para trás aí, meu filho, olha aí. Isso, aqui, ó. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, viu? Bem-vindos. Tem mais alguém aí, gente, que passou em algum concurso e vai começar amanhã e vai para... Que eu não sei, eu conheci os daqui. Então, né? Mas inclua na sua oração o nome de um jovem chamado Pedro, de uma jovem senhora chamada Paula, uma senhora que eu e Marcinha atendemos há um tempo atrás, e o filho dela estava também nessa jornada, e ela me mandou uma mensagem semana passada, agradecendo as orações, porque ele também passou e está indo para Campinas amanhã. O nome dele é Pedro, vamos se encontrar lá. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor, muito obrigado a Deus por esse tempo aqui de culto ao Senhor. Quero te agradecer, Pai, pela liberdade, o privilégio que nós temos de te servir, de ser tua igreja, de ser teu povo, de ser, ó Deus, família de Deus. E como família, nós celebramos juntos, choramos juntos, Pai. E aqui tem história, muita história, Pai. Temos 3 jovens aqui iniciando mais uma etapa na construção da sua vida profissional, acadêmica, de preparo. Gustavo, Senhor, está indo para Campinas. O Davi e o meu querido aqui, Senhor, que eu não perguntei o nome dele. Mas, ó Deus, eles estão chegando na AMAN para começar uma jornada de preparo para serem oficiais do Exército, Pai, brasileiro. Sê com eles, ó Deus, guarda, livra de todo mal. E assim como todo treinamento que eles vão receber, intelectual, físico, estratégico, sobre a guerra, sobre tudo que eles precisam, prepara o coração deles também, Pai, como servos de Deus, que possam ser bem-sucedidos, Pai, e prosperar nessa jornada, é a minha oração. Também te agradeço pelos meus irmãos que estão completando, Senhor, mais um ano de vida e mais um ano de casamento. Que a tua boa mão continue sobre eles, derramando dos céus, prosperando, dando saúde, graça, vigor, dia após dia. E cada dia mais os corações estejam gratos, respondendo ao Senhor com louvor e adoração e com gratidão, Pai. Guarda o teu povo, abençoa o teu povo, leva o teu povo em paz para casa e dá uma semana para cada um de nós, de vitória, de conquista, de bênção, Pai. De vencer desafios, que por certo virão, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Usa-nos como profetas, como boca de Deus por onde passarmos, falando a verdade, custe o que custar, Pai. É assim que o Senhor, ó Deus, espera que o seu povo se comporte, porque o Senhor nos capacita. O Senhor se faz presente conosco, o Senhor nos dá a tua palavra, o Senhor está presente conosco, Pai. Muito obrigado, te agradeço mais uma vez e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida